No duelo entre o Apocalipse de João e o Apocalipse de Paulo, quem é que você acha que vence? É claro que a resposta mais óbvia neste caso é João. Afinal, o João está no cânon do Novo Testamento, o Apocalipse de Paulo nunca entrou lá. Mas se eu te dissesse que durante toda a Idade Média, por cerca de 1000 anos, eles disputaram o coração dos fiéis cabeça com cabeça e em alguns momentos e durante certo tempo, o Apocalipse paulino ganhou a disputa. Pois é isso mesmo. O Apocalipse de Paulo é, depois do Apocalipse joanino, o mais popular Apocalipse de toda a Idade Média. Boa parte do que as pessoas daquele período acreditavam sobre céu, inferno, anjo, demônio, saiu desta pequena obra apócrifa produzida por um monge anônimo do Alto Egito em algum momento do século IV. É sobre este texto que eu vou falar com você neste vídeo daqui a pouquinho. Mas antes eu quero convidar você para se inscrever no meu curso sobre o Apocalipse de João. É um curso livre, de curta duração, que vai começar no dia 13 de março. O link para as inscrições já está aparecendo para você. Vou colocar também na descrição deste vídeo. Sabe aquelas passagens do Apocalipse de João que você gostaria de entender e até agora não conseguiu? Nós vamos estudar cada uma delas juntos. Por isso, faça a sua inscrição agora. Já fez? Então vamos continuar? Voltando ao assunto, então, do Apocalipse de Paulo, eu quero enumerar algumas questões sobre ele. Primeiro, ele é um livro pseudônimo. Obviamente, não foi escrito pelo apóstolo Paulo de Tarso. O seu autor assumiu o nome de Paulo para escrever aquilo que, na sua perspectiva, na sua opinião, teria acontecido com Paulo durante a famosa viagem paulina até o terceiro céu, que está lá em 2 Coríntios. 2. Como eu já disse, a obra foi produzida por um monge egípcio na segunda metade do século IV, talvez durante o governo do imperador Teodósio. 3. Uma obra como essa não é útil para estudarmos Paulo em si, mas sim a história da igreja, a história do cristianismo naquele período. É para isso que lemos textos como este. 4. Estas obras ajudam também a entender o imaginário cristão do céu e do inferno. Anjo, demônio e outras coisas mais, o que as pessoas pensaram sobre isso na história da igreja pode ter vindo não do texto bíblico necessariamente, mas desta pequena e curiosa obra. Assim, sem mais demora, atendendo a um pedido de um membro do nosso canal, para você também conhecer o que tem dentro do Apocalipse de Paulo, eu vou resumi-lo para você neste vídeo. Se você se interessar em lê-lo integralmente, eu vou deixar também um link para você acessá-lo e comprá-lo para chegar na sua casa, tá bom? Na tradição latina, o Apocalipse de Paulo tem 51 capítulos. Ele começa com o chamado Prefácio de Tarso, que narra a descoberta de uma caixa enterrada no piso da casa que foi do apóstolo Paulo quando o Paulo morava em Tarso, ali na província romana da Cilícia. O dono da casa a encontrou por causa de uma revelação, um sonho, e logo após encaminhou para o magistrado local, que por sua vez a reencaminhou para o imperador Teodósio, que foi imperador lá do ano 378 até 395. Teodósio a abriu, encontrou o manuscrito da revelação de Paulo, enviou uma cópia para Jerusalém e guardou o original consigo. Logo em seguida, no capítulo 3, o texto narra então a narrativa, a história da viagem do Paulo até o terceiro céu. Ele começa com a comparação entre o gênero humano e o restante da natureza. Segundo o Apocalipse de Paulo, é tudo criação divina, mas apenas o ser humano peca. Esta seção vai dos capítulos 3 até o 6 e apresenta a acusação da natureza contra o ser humano. O sol, os mares, os rios, a terra, todos eles cobram da divindade alguma ação contra os homens e as mulheres por causa de seus pecados. Deus responde a este clamor da criação com a realidade de seu conhecimento. Ele sabe que as pessoas pecam, mas o que ele deseja é que elas se arrependam
arrependam. Por isso ele espera pacientemente e não traz sobre elas imediatamente o seu castigo. Os capítulos seguintes, que vão do capítulo 7º até o 10º, introduzem cenas do tribunal celestial. Anjos relatam ações humanas e cobram de Deus respostas contra o pecado. Duas situações são apresentadas nesta sessão. No primeiro caso, os anjos relatam as ações de peregrinos errantes que habitam cavernas rochosas, possivelmente uma menção dos monges. Eles cultuam verdadeiramente a Deus. Para estes, a divindade prometeu apoio. No segundo caso, os anjos falam sobre pessoas que invocam o nome de Deus, mas não com o coração puro. Para estes casos, espera-se o arrependimento e o retorno a uma prática pura de fé. Os capítulos 11 até o 18 descrevem o que acontece após a morte das pessoas. São duas situações gerais, mas em ambas o que se segue é uma cena de julgamento divino, num tribunal celestial. Em um caso, a pessoa que morreu é chamada de justa, as outras são chamadas de almas pecadoras. Em ambos os casos, as almas são recebidas logo após a morte, ainda perto de seus corpos por anjos e por demônios também. O relato lembra que estes corpos serão unidos novamente com suas almas no dia da ressurreição final. O homem justo é avaliado após a morte por seu anjo da guarda, por anjos da ira também, e finalmente, após ser aprovado por este juízo, é levado até o tribunal divino para ouvir a sua recompensa. Os homens ímpios, após avaliados negativamente por anjos da guarda e por anjos demoníacos, são repreendidos por uma multidão de seres celestiais, por uma multidão de seres demoníacos, são levados até o tribunal da divindade, que os condena ao castigo. A descrição dos espaços celestiais é feita, então, a partir do capítulo 19 e vai até o capítulo 30. É o que se segue. Um anjo pegou Paulo e levou Paulo até o terceiro céu. Os portões são de ouro, possui 2 pilares de ouro, letras douradas. Paulo entra por aquele portão e foi recebido por um ancião. Foi apresentado a ele como se fosse o Enoque. É o Enoque, o escriba. Logo em seguida, aparece Elias. Ambas as figuras ficaram conhecidas na tradição judaica por não passarem pela morte. O primeiro foi levado por Deus, o segundo subiu direto num carro de fogo diante dos seus discípulos. O lugar seguinte é descrito como o segundo céu. Dali, Paulo vê a nova terra que vai substituir a antiga quando Cristo retornar. Ele vai reinar nela por 1000 anos com os seus seguidores. Paulo vê um rio que flui com leite e mel, árvores cheias de frutos. Este lugar está destinado para aqueles que são casados e permaneceram puros no casamento. Não cometeram adultério, não traíram seus cônjuges. Em seguida, vem a cidade de Cristo. Para entrar nela, as almas dos justos devem ser lavadas num rio de águas brancas como leite. Este rio parece cercar a cidade, já que Paulo atravessa num barco. Ao entrar na cidade, tudo de novo de ouro, cercada de 12 muros, 12 torres, e entre um muro e outro há uma certa distância. Na cidade existem quatro rios que vertem tipos diferentes de líquido: mel, leite, vinho e óleo. Segundo o anjo que acompanha Paulo, estes rios deveriam dar o prazer que os justos não tiveram enquanto foram vivos. Na porta da cidade, sem conseguir entrar, Paulo viu pessoas que estavam chorando e se penitenciavam. Eles são descritos como aqueles que renunciaram ao mundo, mas se deixaram tomar pelo orgulho, pela falta de boas obras. Eles ficarão ali, na porta da cidade, vendo os outros entrar até o dia que Cristo vier para poder entrar com ele. Paulo descreve a cidade, agora acompanhando a estrutura dos 4 rios. No primeiro rio, ele vê um rio de mel, ele se encontra com os profetas do Antigo Testamento. Este é o caminho dos profetas, segundo o texto. Este lugar é reservado para aqueles que renunciaram à sua vontade em troca do amor de Deus. No segundo rio, o rio de leite, Paulo encontrou todas as crianças que Herodes matou.
é o caminho das crianças. Este lugar é reservado para os puros de coração. O terceiro rio é o rio de vinho, é o lugar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ló e de Jó. É o caminho dos patriarcas. Este lugar é reservado para aqueles que, durante as suas vidas, foram acolhedores para com os estrangeiros. O último rio é o rio de óleo, é um lugar de cântico, de salmos. Está reservado para aquelas pessoas, para aqueles que devotaram as suas vidas a Deus de todo o coração. Ao ser levado na direção do segundo muro, Paulo ouve que o segundo muro é melhor do que o primeiro muro. E daí em diante até o 13º muro. A posição das almas após a morte, pelo que nós vemos, então, está relacionada com o conceito de galardão. Ali elas receberão a recompensa proporcional aos seus atos durante a vida. O arranjo dos muros e dos 4 rios é uma espécie de mecanismo galardoador dos crentes. No centro da cidade, o Paulo viu um altar elevado, ocupado por quem? Por Davi, com um saltério e uma harpa. Ele cantava e enchia a cidade com a sua música. Neste momento, o anjo apresenta a cidade como a Jerusalém que vai receber Cristo na plenitude dos tempos. Daqui em diante, do capítulo 31 até o 44, o documento se volta para a descrição ou para as descrições do inferno. No nascente do sol, abaixo do fundamento do primeiro céu, Paulo atravessa um grande oceano e, após isso, não tem mais luz, só escuridão. Tem choro, tem pranto. Neste lugar, os ímpios são punidos, cada um com um tormento apropriado ao pecado que ele cometeu durante a sua vida. É justamente esta seção, com a sua descrição dos horrores do inferno, que deu ao Apocalipse de Paulo o apelo e a fama que ele recebeu durante a Idade Média. Ali Paulo viu aqueles que não creram na pregação do Evangelho. Ele viu também os presbíteros pecadores, bispos perversos, viu diáconos, viu leitores, encontrou diversas pessoas ligadas a adultério, a aborto, mulheres que falharam no voto de virgindade, homens que não guardaram o jejum e outras coisas mais. Os castigos variam dependendo do tipo de pecado cometido. Alguns estão pendurados, vendo comida sem poder se alimentar, outros são devorados por vermes, alguns são estripados por demônios, alguns devoram a própria língua, outros são mergulhados em lago de fogo. O destaque da narrativa fica por conta do abismo selado com 7 selos. Ali estão aqueles que negaram a encarnação de Jesus, negaram a virgindade de Maria e negaram a presença real do corpo de Jesus na Eucaristia. A descrição do inferno termina em um lugar onde os vermes nunca dormem e os condenados vivem no frio, batendo os dentes eternamente por terem negado a ressurreição. Esta sessão alcança o clímax com o choro de Paulo pelos condenados. A eles se juntam Miguel e diversos outros anjos para clamar pelas almas no inferno. Então, finalmente, Cristo desce gloriosamente ali no inferno e aparece para todo mundo, para Paulo, para os anjos e para os condenados. E ali Jesus garante pelo menos um dia de descanso semanal das penas infernais por toda a eternidade. Quando? No domingo, no dia da ressurreição. Naquele dia, os condenados no inferno vão descansar de seus castigos. A próxima sessão do Apocalipse de Paulo descreve a saída dele do inferno, vai do capítulo 45 até o 51. O anjo o leva para uma segunda visita até o 3º céu. Desta vez ele passa pelo paraíso do Éden, onde vê os 4 rios, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diversas figuras das tradições judaicas e cristãs também vêm ao seu encontro, como Maria, a mãe de Jesus, Abraão, ali aparece Isaac, Jacó, José e seus irmãos, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas, Ló, Noé, Jó, Elias, Eliseu e vários outros. Neste ponto, a versão latina do Apocalipse termina abruptamente. Para saber como o Apocalipse de Paulo termina, nós dependemos da versão copta. Na versão copta, nós lemos que, após este encontro com estas figuras, o anjo trouxe Paulo de volta para a terra, para o Monte das Oliveiras, onde ele encontrou os apóstolos ali reunidos.
resumiu para os apóstolos aquilo que ele tinha visto. E enquanto estavam reunidos, o próprio Jesus apareceu para eles com uma exortação para que Paulo continuasse pregando o Evangelho. Com esta cena, terminou então o Apocalipse de Paulo. Este é o conteúdo do mais famoso Apocalipse cristão, depois do Apocalipse joanino. Se você gostou deste vídeo, curta o vídeo aí embaixo, deixe os seus comentários, compartilhe com alguém que você acha que possa se interessar por este assunto. Até a próxima, se Deus quiser. Oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way.